Bom, hoje então a gente muda um pouquinho aí o clima, né? A gente vem falando até aqui sobre cálculo de medicamentos, né? Sobre como a gente vai aplicar aí essa habilidade, né? De calcular as dosagens a partir das prescrições médicas. E nós então precisamos também ter a compreensão da farmacologia envolvida, né? Aqui nessas substâncias que a gente vai manipular, né? Então, como eu falei ontem, né, a gente não fica somente aí na questão dos números, né, de saber quanto, a gente também precisa saber o que, o como, né, está envolvido aí nessa questão, né. Bom, quando a gente fala da farmacologia, a gente precisa compreender, né, os conceitos de farmacologia, a finalidade dos fármacos, né, dos medicamentos, entender qual é o papel aqui da equipe de enfermagem, quais são os termos, né, quando a gente fala da comunicação envolvendo a farmacologia, os termos relacionados à farmacologia, entender o que são as formas farmacêuticas, as ações desses medicamentos e também vamos trabalhar um pouco da introdução sobre as vias de administração, né? Eu vi que aqui o Cauã e a Bruna levantaram a mão. Diga. Nada, professor. Só para avisar que eu e a Bruna, a gente está junto. Aí a gente está no ônibus agora, mas a gente está assistindo a aula, viu? Tá bom. Tranquilo, valeu. Valeu. Cadê a voz dela? Ah, oi. Beleza. Tá aí. Então tá bom. Vou botar Confirmado. o carro para... Confirmado. Pra cá. Bom, então, como eu ia dizer, abaixa a mão aí, Cauã. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é a farmacologia, né? Todo termo que vem esse logia, a gente entende aí que é o estudo, né, de alguma coisa. Então, a farmacologia vem aí da palavra fármaco, que é de origem grega, né? Então, que a gente tem aí o uso de diversas substâncias, né? Seja ela com uso terapêutico ou como veneno, né? Em algumas culturas a gente já teve esse uso como fim, né? Místico, sobrenatural. Como a gente vê, né, na história das coisas, muitas coisas surgem nesse campo, né, um pouco aí sobrenatural, espiritual, mas hoje nós temos, né, que a farmacologia é a ciência que vai estudar, né, a natureza e as propriedades, né, dos fármacos que a gente vai utilizar aí na nossa assistência, né, aos pacientes, tá? Então a gente tem que entender aí que hoje a gente tem substâncias que têm origens naturais, outras substâncias têm origem sintética, né, fabricadas em laboratório, né. Hoje a gente ainda tem, por exemplo, substâncias como está na imagem, né, o exemplo da ayahuasca, que é um chá, né, que tem ali naquela substância, né, um princípio ativo, né, químico que tem uma ação sobre o sistema nervoso central do ser humano, mas que hoje, né, é utilizada aí, né, com fins místicos, né, como posso dizer, para uso religioso, né? Mas nós temos outras substâncias, né, que estão aí dentro desse chá, né, em outros chás que a gente também conhece de origem natural. Nós temos xaropes, né, que tudo isso também aí tem a origem natural e que de algum modo, né, de alguma forma tem uma ação sobre o organismo do ser humano com uma determinadas funções. Então, na farmacologia, a gente vai ter aí que dentro da grade, né, dentro do currículo dos cursos, é a parte onde a gente vai ensinar vocês a conhecer os medicamentos, entender a aplicação desses medicamentos e principalmente, né, como substâncias que podem trazer algum efeito, né, nocivo ou esperado ali no organismo do ser humano, a gente também pode ter aí as complicações, né? Então nós precisamos ter o entendimento aqui de como, né, esses medicamentos eles vão interagir com o organismo, né, do ser humano. A gente sabe que nem toda medicação vai ter a mesma resposta, né, dependendo do organismo, e a gente precisa ter aí essa compreensão, tá? Então, no uso da farmacologia, a gente vai ter aí alguns tipos, né? Então, a gente pode falar que um fármaco, ele tem uma ação profilática, né? Quando eu falo de uma ação profilática, é aquele fármaco que ele não vai, ele é usado não para tratar uma doença, né? Tratar algum sintoma. Esse fármaco ele vai estar sendo usado para prevenir, né, ali alguma doença, alguma complicação, né? Então, o exemplo das vacinas, as vacinas são substâncias, né, profiláticas,
onde a gente faz o uso, né, para estimular o nosso sistema imunológico a combater aquela doença, caso, né, eu tenha contato com aquele patógeno e me contamine. Outras medicações, como a gente tem, por exemplo, os antiagregantes plaquetários, né, que são medicamentos que agem inibindo a ação das plaquetas, que tem aí como função, por exemplo, prevenir, né, a ocorrência da trombose, né, a ocorrência de coágulos dentro da corrente sanguínea. Nós temos outras medicações que vão ter esse fim, né, e nós temos aquelas medicações, aqueles fármacos que têm uma ação curativa, né, que tem uma ação terapêutica que ele tem como objetivo, então, resolver, né, ali, de fato, então, os problemas, né, aquela doença, como o caso dos antibióticos, onde eles vão ter uma ação direta, no sentido de acabar com aquele patógeno, aquele micro-organismo, né, matar aquele micro-organismo no organismo. Ou, né, outras substâncias, como a gente tem aí, se eu estou com febre, eu tomo um antitérmico, né, um dipirona, por exemplo, porque eu estou com febre, eu preciso resolver esse problema, nós temos uma medicação para isso. Então, se eu estou com dor, eu vou, né, ali, então, fazer uso de um analgésico para tratar a minha dor, né, então, isso são aí os medicamentos terapêuticos, né. Outros medicamentos, a gente tem aí a farmacologia paliativa, né, onde a ideia aqui, ela vem, né, do conceito onde eu tento diminuir, né, eu tento minimizar os efeitos daqueles sintomas, daquelas doenças, mas eu não necessariamente, né, vou promover a cura daquela doença, né, então geralmente aí os medicamentos usados, né, em doenças crônicas, a gente então não vai resolver o problema, né, então se eu estou fazendo uso, por exemplo, de um medicamento, né, para pressão alta, né, para hipertensão, o medicamento ele vai tratar a hipertensão temporariamente, né, enquanto ele vai estar agindo no organismo, ele consegue baixar a pressão, mas, né, ele não cura a hipertensão, tá? Assim como, por exemplo, a insulina no paciente diabético, né? Então, também não trato a diabetes, eu não tenho como resolver a diabetes. Eu preciso fazer o uso, né, ali, contínuo daquela medicação para eu, então, diminuir, né, as complicações, diminuir os sintomas, diminuir os sinais daquela doença no meu organismo. Outras medicações, outras substâncias, elas vão ter o uso que a gente chama de uso diagnóstico. Geralmente aí são soluções, substâncias que vão auxiliar, né, aí na precisão de alguns métodos diagnósticos. Então, que a gente fala principalmente aí do uso de substâncias na realização de exames de imagem, né, no uso de contrastes, né, são substâncias que o paciente vai fazer uso de numa única situação, né, durante o exame, justamente para que, durante a realização do exame, as imagens de determinada estrutura do corpo dele fiquem mais nítidas, né, ou mais marcadas, né, quando expostas àquele método diagnóstico, e aí assim, né, o diagnóstico daquela doença seja mais preciso, seja mais claro, né, pro médico. E aí nós temos, então, né, de um modo geral, que a finalidade desses fármacos, né, é justamente, então, evitar, aliviar ou curar, né, e diagnosticar determinados estados patológicos. Dificilmente a gente vai ter aí situações onde será em vão, né, algum uso de medicamentos, tá? Então é importante que vocês tenham essa noção. Ou eu preciso evitar, né, no caso aí das substâncias profiláticas, né? Ou eu vou aliviar, ou vou curar, né? No caso aí de substâncias terapêuticas, ou eu vou, né, ali também aliviar no caso das paliativas, né? Quando eu trato com a hipertensão, exemplo, ou no caso de diagnosticar, eu vou ter aí o uso, né, da farmacologia diagnóstica, tá? Bom, quais os conhecimentos, então, aqui que a gente tem que ter, né, e desenvolver para ter o conhecimento bem embasado quando a gente fala da farmacologia para enfermagem, né? Quando eu falo aqui
de farmacologia, eu preciso que vocês tenham noção, né, dos aspectos legais do cuidado à saúde. A gente já vem falando um pouco disso quando a gente fala aí do nosso código de ética, né? Então, a gente já tratou disso em outras unidades, né? Falamos, né, sobre como a atuação, né, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, na execução dos seus cuidados, deve estar, né, embasada no código de ética, no sentido de ele estar cumprindo ali com seus deveres, e não trazer aí nenhum dano ao paciente, né, ou à sua família. Para isso, né, a gente tem que ter conhecimentos, né, relacionados à farmacodinâmica e farmacocinética, né, que são características farmacológicas aí que a gente vai compreender. A gente deve ter, né, o conhecimento sobre biologia, anatomia, fisiologia, que é basicamente o que vai nos trazer a compreensão do efeito, né, aí de cada substância, de cada droga sobre o nosso organismo, e de matemática, né, que é o conhecimento aí que a gente já vem trabalhando aí desde o início da unidade, justamente aí para a realização do preparo dessas medicações. Bom, as principais intervenções de enfermagem que nós temos, então, né, aqui quando se fala, né, do cuidado com medicamentos, é que a equipe de enfermagem ela vai estar, né, aí atuante basicamente, né, aí no preparo dos medicamentos. Então, para que eu faça, né, para que eu realize esse preparo dos medicamentos, eu preciso ter uma clara compreensão do que é a prescrição médica, de interpretar a prescrição médica, saber ali interpretar no sentido de compreender qual é a apresentação que foi prescrita, qual é a dosagem que foi prescrita, qual é o cálculo que eu devo realizar para eu atender aquela dosagem prescrita, ter compreensão, né, de que aquela dosagem é adequada para o paciente que eu vou atender, né, no sentido que, de acordo com o código de ética, né, nós temos aí o dever de realizar somente aquilo que sabemos fazer. E nisso, né, a gente também deve identificar situações de risco para o paciente. Então, se um médico faz uma prescrição e coloca, né, ali uma dosagem que eu sabidamente identifico que é uma dosagem que está além, né, do indicado para aquele meu paciente, né, às vezes é um paciente pediátrico e o médico acaba prescrevendo uma dose para adulto, né, eu tenho que ter esse conhecimento, essa compreensão, para eu conseguir argumentar diante do médico de que eu não vou realizar essa prescrição, né, eu não vou executar essa prescrição e o porquê que eu não vou realizar, né, então eu não vou só ter o conhecimento aqui para fazer o preparo só do cálculo e só ali do que é, né? Eu também tenho que entender, será que essa dose é adequada, né, para o meu paciente, que eu conheço o meu paciente, tá? Então, a partir disso, né, fazendo um preparo adequado a partir da prescrição, a gente tem a etapa da administração propriamente dita desses medicamentos, né, de acordo com a via indicada na prescrição. Nós, enquanto assistenciais, né, devemos, então, também estar na monitorização do efeito terapêutico dessas medicações. Então, é um papel da enfermagem estar à beira do leito, identificando se o paciente teve, né, ali a melhora do que se esperava. Então, se o paciente se queixa de dor para você e, né, te solicita um medicamento analgésico, você então irá avaliar se ele precisa de fato, né, desse analgésico. Após a avaliação da necessidade do analgésico, você vai administrar esse analgésico. Então, cabe a você, né, fazer o segmento dessa queixa, verificar se houve melhora de fato, se não houve melhora, né, e buscar entender, né, o que levou a ter ou não aquele efeito esperado, e a partir disso, né, também monitorar a ocorrência dos efeitos adversos, considerando que dependendo da substância, dependendo da medicação, você pode ter efeitos adversos, né, ou efeitos colaterais esperados ou não. Né, com o conhecimento devido, né, daquela medicação, dos seus efeitos sobre o organismo humano, você consegue, né, fazer essa previsão. Né, com o tempo, vocês vão identificar que determinadas medicações vão ter ali, né, um maior índice de efeitos adversos. Né? Um exemplo é
pela experiência, você vai identificando. Claro que você tem que ter um conhecimento de bula, né, como a gente fala, de você ter o conhecimento teórico daquela medicação, né, de que a determinada medicação ela tem como efeitos colaterais comuns, né, efeitos adversos comuns, determinados sintomas, náusea, dor de cabeça, desconforto, enfim, né, e que você vai identificar o que de fato pode levar àquilo, né. Um exemplo que eu sempre tenho na mente é o tramadol injetável, né? O tramadol endovenoso. O tramadol endovenoso é um analgésico opioide, né, potente, e que ele tem um efeito colateral muito comum, que é a náusea, né? A náusea e vômito, principalmente naquelas situações onde ele tem uma infusão muito rápida, né? Então, geralmente, essa medicação, quando na via endovenosa, é prescrita para ser administrada aí entre 30 minutos a 1 hora, né? Então, é uma infusão relativamente rápida, mas não tão rápida, chega até a ser lenta, né? De 30 minutos a 1 hora, mas aqui e ali a gente pode perceber ou presenciar a ocorrência de uma prescrição desse tipo de analgésico casada, né, ali com a prescrição de um antiemético, né, que é uma medicação para tratar aí náuseas e vômitos, justamente por conta, né, aí desse efeito. Geralmente, né, você então já prevê essa ocorrência, né, e na administração você então já controla, né, a vazão daquela medicação para um tempo maior, né, ou seja, para ela correr mais devagar e evitar, né, esse efeito. Acontece, por exemplo, às vezes o paciente mexer na infusão dessa medicação e ele querer ter pressa para ir embora, ele coloca a vazão muito rápida, né, a medicação vai correr muito rápido e pode acabar tendo os efeitos adversos mais rápido, né, então a gente tem que monitorar essa ocorrência após a administração e entender quais seriam as situações, né, onde a gente pode ter ou não aí uma maior ocorrência, né, de determinadas situações, tá? Então, nas competências aí da enfermagem, quando a gente fala então dos medicamentos, é principalmente então a administração e avaliação dos efeitos, que são essenciais para a prática de enfermagem, né, e dominar o conhecimento sobre a ação farmacológica e o efeito terapêutico, né, desses medicamentos, considerando que para eu fazer a administração desses medicamentos, eu tenho que conhecer a sua farmacologia, né, conhecer o seu efeito terapêutico e também seus efeitos adversos, né, para que eu consiga prever na minha assistência, né, qualquer situação que fuja aí do normal, tá? Bom, algumas definições só para a gente, então, seguir com a nossa aula, né? Então, nós temos aí as definições relacionadas aos medicamentos, né? Então, aqui a gente tem que o medicamento é a substância que, quando introduzida no organismo humano, vai preencher uma das seguintes finalidades, né? Como eu já falei, ela é preventiva ou profilática quando ela evita, né, o aparecimento de alguma doença ou reduz a gravidade dela. Ela é diagnóstica quando ela localiza uma área afetada, né? Então ela trata, né, resolve ali algum problema, como no caso de uma infecção, né? Terapêutica, né, diagnóstica, né, que é a área afetada, que é quando a gente busca fazer um melhor diagnóstico, no caso dos contrastes, né, geralmente é administrado sobre o local em que vai se realizar o exame de imagem, né, então o contraste tem essa função, às vezes de um tumor, às vezes de vasos sanguíneos, né? A terapêutica, então, é quando é usada para tratar alguma doença, né? Ali uma infecção, de fato, né? Uma dor, uma febre. A paliativa é quando vai diminuir os sinais e sintomas de uma doença, mas não promove a cura, né? Que no caso aí, como eu dei o exemplo, né? Na hipertensão, os antihipertensivos, a gente tem aí a insulina na diabetes, e por aí vai. Sobre fórmula farmacêutica, né? Fórmula farmacêutica aí vai ser aquele conjunto, né, de substâncias que vai compor, né, a forma que aquele medicamento se apresenta, né? Então nós temos dentro de uma fórmula farmacêutica várias substâncias, né? Mas o principal componente, né, vai ser aí o princípio ativo, né, que é aquele agente químico que tem a ação terapêutica. Outras medicações, né, outras substâncias, perdão, que a gente vai ter nessa fórmula, é a questão, por exemplo, de num xarope ter o sabor,
né, ter o corante, ter o açúcar, né? A gente tem, por exemplo, a questão do veículo, né, que é uma substância que vai dar o volume, né, para aquela apresentação. Então, por exemplo, eu posso ter um xarope que eu tenho, né, o açúcar, eu tenho corantes, né, para deixar ele rosa, eu tenho ali um aromatizante para dar o sabor dele de cereja, e eu tenho, por exemplo, o veículo que é a água destilada, né, e o princípio ativo que é a substância, né, que de fato vai vir lá no rótulo, aqui tem tanto de miligramas, como eu já venho comentando com vocês. Já no comprimido, por exemplo, né, eu tenho outras substâncias que vão servir para dar esse volume, né? Então eu tenho pós, por exemplo, de carbonato de cálcio, né? Ou talco, né? Aqui no caso, né? O talco farmacológico, para justamente fazer o volume daquele comprimido e dar a forma para ele, né? Então, quando a gente observa, a gente vai ter outras, né, apresentações, além do xarope, né, como eu dei o exemplo, e o comprimido, nós temos as cápsulas, nós temos as soluções que a gente chama de suspensão, que não é uma diluição que é feita em água, por exemplo, né, que são os medicamentos, por exemplo, onde o veículo é algum tipo de óleo, tá? Nós temos as substâncias que nós temos aí injetáveis, né, que também vão ter aí diferentes formas, né, mas todas elas têm aí principalmente uma diluição em água destilada ou em algum tipo de óleo, né, que possa ser administrado pela via endovenosa, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento, né, para entender que dependendo da forma farmacêutica, eu vou ter uma determinada via de administração, tá? E é essa uma das grandes diferenças aí quando a gente fala disso é por qual via esse medicamento vai ser administrado, né? E a gente precisa estar sempre de olho aí nos rótulos das substâncias que a gente vai estar manipulando, tá? Bom, uma outra definição, então, que a gente também tem que ter é que remédio é todo meio usado com o fim de prevenir ou de curar doenças. Prescrição medicamentosa vai ser aquele documento, né, onde a gente vai ter aí a nossa fonte de informações, né? A prescrição médica, né? A prescrição medicamentosa é um documento que deve vir identificado, né, com as informações do paciente, né, como data de nascimento, número do prontuário, são dados, né, que vão individualizar aquele documento para que não haja nenhum tipo de confusão, né? O número do prontuário é o registro do paciente naquela instituição, tá? A data da prescrição, né? Ou seja, quando foi realizada essa prescrição, temos situações onde as prescrições têm diferentes datas de validade, né? Se for uma prescrição ambulatorial, por exemplo, né? Nós temos aí alguns medicamentos, como os antibióticos, onde a receita, né, a prescrição de um medicamento como antibiótico, ela tem a validade de no máximo 10 dias, outras receitas vão ter no máximo 30 dias. Prescrições medicamentosas, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, tem uma validade de 24 horas, né? Assim como outras informações relacionadas às medicações, né? Qual é o princípio ativo, qual é a forma farmacêutica, qual é a via de administração, qual é o aprazamento, né? De quanto e quanto tempo o paciente deve fazer uso, qual é a dosagem, de que forma ele deve realizar a tomada dessa medicação, ou como deve ser o preparo dessa medicação. Todas essas informações, né, devem estar ali registradas na prescrição médica, né, e que vai embasar, né, toda a etapa do preparo, né, dessas medicações. E a prescrição verbal, né, ela só pode acontecer, né, em situações de emergência, né, numa situação onde você não vai esperar o médico sentar, abrir o prontuário lá no computador, pegar lá o formulário da receita, preencher e tudo mais, para depois você executar essa prescrição. É claro que numa situação, né, de emergência, quando o médico, né, faz ali uma prescrição verbal, né, no sentido de dar a ordem para se realizar a administração de tal medicamento, após, né, imediatamente após a situação de emergência já estar ali controlada, ele deve transcrever, né, ali todas as medicações que ele prescreveu verbalmente, de forma escrita, né, registrada, relatado qual foi a situação, qual é tudo que foi prescrito
tudo que foi prescrito verbalmente deve ser anotado por escrito e carimbado pelo médico assistente, justamente para embasar legalmente, né, toda a equipe assistencial, tá? O princípio ativo, né, então, como eu já vim dizendo, é a substância que vai ter aí a ação terapêutica, né, propriamente dita, tá? Por exemplo, na Novalgina, é a dipirona sódica é o princípio ativo, né? Lá no Clavulin, né, no Clavulin, o que eu tenho como princípio ativo é a amoxicilina, né? Como eu tenho lá na benzetacil, a penicilina benzatina, tá? A substância, né, é o princípio ativo aí, tá? Então a gente tem que ter essa compreensão, porque quando eu falo da dosagem, por exemplo, de uma medicação, eu não estou falando ali, né, do seu volume como um todo, né? Eu falo daquela substância diluída naquele volume. E quando eu falo da substância, a gente se refere a ela, né, na dosagem dos miligramas, né, dos gramas, no caso aí de alguns antibióticos, algumas substâncias que a gente faz uso na assistência. E aí, quando a gente fala desses medicamentos, a gente tem algumas combinações, né, que a gente precisa ter compreensão, e que alguns a gente até já convive no nosso dia a dia, né, você com certeza já deve ter ouvido falar, né, e que eu tenho, por exemplo, os medicamentos simples, que são aqueles onde eu tenho apenas um único fármaco, né, um único fármaco aí, no caso, um único princípio ativo envolvido, né, como é o caso, por exemplo, da Novalgina, que eu comentei, né, que é a dipirona sódica, mas, por exemplo, como eu tenho o Buscopan, né, cujo princípio ativo é a escopolamina, né, o butilbrometo de escopolamina. Nesse caso aí, eu tenho um medicamento que ele é chamado de medicamento simples, e no caso, né, dos medicamentos compostos, são aqueles que vão ter mais de um princípio ativo, né, como é o caso do Buscopan composto, como o próprio nome já diz, onde ele tem aí uma combinação tanto do butilbrometo de escopolamina e de dipirona sódica, né? E a gente vai ter outros medicamentos que também têm essas combinações por aí, né? E que são aí medicamentos compostos, né? Alguns xaropes, outras medicações para tratar algumas doenças, né? Para hipertensão, que a gente vai ter aí combinação, por exemplo, de um antihipertensivo com um diurético, justamente para que aí o paciente ele tome, por exemplo, menos comprimidos, mas que aquele único comprimido ele vem ali composto por diversas medicações. E nós temos aí os medicamentos de uso composto, né, como o próprio nome já diz, ou de uso externo, medicamentos de uso externo, que vão ser aqueles que a gente tem aí a aplicação, né, na parte externa do corpo, né, então a gente tem aí os cremes, os shampoos, né, algumas pomadas, né, os medicamentos de uso externo, eles também podem vir, né, aqui com a descrição, né, de medicamentos de uso tópico, né, no uso tópico, né, esse uso que a gente considera aí basicamente para a pele, né, os cuidados com a pele. Os medicamentos de uso interno, né, aqui esses medicamentos de uso interno são aqueles que vão destinar, né, aí a administração em alguma parte interna do nosso organismo, principalmente aí pelas cavidades naturais do nosso corpo, né, como a via oral, né, a boca, as cavidades como a vagina, nariz, ânus, ouvidos, né, os olhos, todas estas cavidades a gente pode considerar aí, né, uma via de administração para ser considerada o uso interno. Os medicamentos de manipulação, né, são aqueles que a gente encontra nas farmácias de manipulação, né, cujo a fabricação ela é mediante a prescrição, né, mas ela é preparada, né, pela própria farmácia, não é como os que a gente geralmente encontra numa farmácia, numa drogaria comum, que são aí fabricados, né, na indústria farmacêutica, né, ali num grande escala, né, em linha de produção. Nos medicamentos de manipulação, as dosagens, as características, né, de algumas substâncias, elas são preparadas, né, de forma bastante individualizada, né, considerando às vezes algumas limitações, algumas individualidades do paciente, tá? E aqui, né, a gente tem aí mudança às vezes do prazo de validade, a gente tem mudança, por exemplo, no tipo de veículo, a gente vai ter diferenças, por exemplo, no tipo de diluição, tá?
que, no caso, né, é uma situação mais peculiar, tá? E a adição, né, a gente pode ter aí a adição como definição de um efeito combinado de dois fármacos, né, que é quando eu realizo aí a administração, né, eu tenho a prescrição de um medicamento cujo efeito dele potencializa o efeito de algum outro medicamento. Né? Então, é uma situação de adição, quando, por exemplo, eu tenho um paciente que ele está com uma infecção e ele tem febre, então eu coloco os dois na prescrição, justamente para que eu consiga, ao mesmo tempo que eu trato a febre, eu também trato a infecção que causa a febre desse paciente, né? Temos aqui também, né, o conceito do efeito adverso, né, o efeito indesejado, né, no qual eu tenho aqui uma ação diferente do que é o planejado, é diferente do que eu espero naquela medicação, né? É uma resposta que a qualquer resposta que é prejudicial para o paciente, mas não é intencional, você não tem a intenção de causar aquele dano àquele paciente, né? Mas e que ocorre, por exemplo, nas doses que são normalmente utilizadas. É diferente, por exemplo, de quando você toma uma medicação numa sobredose, né? Um efeito adverso, para ele acontecer, né? Ele deve ocorrer aí na dose usual, né? O paciente ele toma a dose de um comprimido que foi a dose prescrita, por exemplo, muitas vezes, e que mesmo naquela dosagem ele passa ali por algum sintoma, por algum efeito que não é desejado, tá? E que aí a gente acaba precisando, às vezes, fazer o uso, né, de algum outro medicamento sintomático para equilibrar ou controlar, né, esse efeito indesejado, tá? E aí, então, né, geralmente essas situações têm que ser aí manejadas, às vezes no sentido de trocar essa droga ou diminuir a dosagem, né, para justamente investigar e não repetir esses sintomas, tá? A potencialização, né, que é quando eu tenho aí um efeito que, por outro lado, né, diferente da adição, onde eu busco, né, aumentar, né, ali eu combinar dois fármacos, aqui a potencialização é justamente para que um medicamento haja diretamente sobre a ação do outro, né? Então a gente tem substâncias que vão ter uma ação sobre o mesmo foco, né? Então, por exemplo, quando eu tomo um analgésico, né, ou dois medicamentos analgésicos, e quando eu tomo um medicamento analgésico, ele vai me melhorar, por exemplo, ali 20%, e se eu tomo ele combinado com alguma outra medicação analgésica, o efeito dele ali vai ser 50% mais potente, né? A gente tem essas combinações também, por exemplo, tá? Como é, por exemplo, o caso do Tilex, né? Que é o paracetamol com codeína, né? Aí a gente tem um efeito de potencialização. São dois medicamentos analgésicos, né? Mas que nessa combinação a gente tem uma potencialização, né, do efeito do efeito analgésico dessa droga, né? Ou a gente tem também aí um efeito colateral. O efeito colateral ele já é diferente do efeito adverso, né? No sentido de que este efeito ele é imprevisível, né? E ele não está relacionado com a ação desse fármaco, né? Daquela substância, e que aqui, né? Ele vai, por exemplo, produzir um outro sintoma, né? Como é o caso do captopril. O captopril é uma medicação que é para tratar hipertensão, né? Mas que em alguns pacientes, né, ele causa um sintoma de tosse irritativa, como se o paciente estivesse com algo na garganta incomodando e causa uma tosse seca, que incomoda, mas que não tem ali nenhuma correlação, né, com a ação antihipertensiva dessa droga. Nós temos os medicamentos chamados de medicamentos placebo, né? Os medicamentos placebo são aquelas substâncias que são inativas, né? Então aqui são substâncias geralmente preparadas, né? Em estudos, né? Farmacológicos para que a gente tem estudos farmacológicos onde a gente tem o controle, por exemplo, de grupos, né? Dos pacientes, onde metade do grupo toma a substância própria, né? E outros pacientes vão tomar o placebo, então eles acham que estão recebendo a mesma substância, mas aqui muitas vezes, né, o efeito é somente psicológico,
né? Em algumas situações é feito esse teste, né, para saber se o paciente ele está de fato, né, com o sintoma, ou se é somente ali um efeito psicológico, né, que ele está querendo tomar aquela substância. Muitas vezes ele não tem nem dor, ele nem tem nenhum sintoma, ele só quer mesmo ali ter a ação de estar tomando aquela substância, né? Então, a gente tem isso tanto na ciência, né, principalmente nos estudos, onde a gente tem os grupos que vão receber aí. Um grupo recebe a droga, né, de fato, o princípio ativo, outro grupo recebe o placebo, e aí eles misturam esses dois grupos e buscam perceber, né, quais que melhoraram, né, e aí geralmente tem que fazer um cruzamento dessas informações e ver, né, quantos ali no grupo que recebeu o placebo melhoraram, quantos no grupo que recebeu o princípio ativo tiveram a melhora. Geralmente aí um medicamento para ele estar, né, no mercado, nas farmácias, ele tem que passar nesses testes, né, e que de fato eles têm aí um bom número, né, de resolução no grupo que recebeu a medicação de fato, né, não dos que receberam placebo. Outros conceitos aqui que a gente também vai ter contato é que a gente tem os medicamentos homeopáticos, a gente tem os medicamentos fitoterápicos, que são, né, formulações diferentes das mais tradicionais, como a gente conhece, né? Aqui, né, a grande diferença é um pouco a origem desses medicamentos e a ação, né, e o objetivo da ação farmacológica dessas medicações, tá? Nos medicamentos homeopáticos, eles têm aí como princípio, né, que eles são de origem natural, né, principalmente aí substâncias provenientes de todos os reinos da natureza, tem medicações ou substâncias, perdão, tanto do reino animal, vegetal e mineral, né, não são apenas plantas, como muitos acreditam, né. A questão aqui é que nos medicamentos homeopáticos, o objetivo é diferente da farmacologia tradicional, como a gente geralmente conhece. A nossa farmacologia, ela é considerada uma farmacologia alopática, né? O que significa uma farmacologia alopática? A farmacologia alopática, ela é aquela do contrário. Então, se eu estou com dor, eu vou tomar um analgésico. Se eu estou com uma infecção, eu vou tomar um antibiótico. Se eu estou com a pressão alta, eu vou tomar um antihipertensivo. Então, a medicina alopática, ela é baseada, né, nos diferentes, no contrário, né? Enquanto nos medicamentos homeopáticos, eles vão tratar aqui, né, com a teoria dos semelhantes, né? Por isso o termo homeopático, né? De igual tratando igual. O que significa? De que na homeopatia, o conceito diz que se eu estou com dor em determinada parte do meu corpo, a ideia é eu tomar uma determinada substância que, se eu tenho contato com aquela substância, ela pode provocar a dor no meu corpo, naquele órgão, no mesmo jeito que eu estou tendo aquele sintoma. A ideia é ter contato com determinada substância, cujo efeito daquela substância é próximo ou o mesmo do sintoma que eu estou, né? Qual é a intenção? É que de fortalecer o meu organismo, né, a conseguir, né, superar aquela situação, aquele sintoma. O grande ponto aqui, né, da homeopatia é que não é numa dose, né, tradicional como a gente trabalha. Eles trabalham com diluições, né, dessas substâncias, né? Então, se eu estou, por exemplo, com uma pedra na vesícula, ou então se eu estou com colesterol aumentado, a ideia na homeopatia é eu fazer o uso, né, de substâncias que em doses tradicionais aumentariam o meu colesterol, ou em doses tradicionais me causariam pedra na vesícula. Esse é um exemplo a grosso modo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. E que na homeopatia eu teria o contato com essas substâncias, mas em diluições muito pequenas, né? Em concentrações muito, muito, muito baixas, né? Como se fosse para eu ter apenas o contato ali com uma pequena partícula daquela substância e aquilo, né, fortalecer o meu organismo. Temos os fitoterápicos, estes sim, né, eles são aí
oriundos de plantas medicinais, né, das mais diversas, e aí aqui a gente vai ter o uso que se dá de diversos tipos de derivação das plantas, né, daquela droga vegetal. Então a gente tem o extrato, a gente tem a tintura, os óleos, ceras, né, o exudato, o suco, em outras formas, né, que a gente consegue obter aí a partir daquele vegetal, tá? Nós temos, dentro da indústria farmacêutica, aí já é diferente, né? A gente já está falando de substâncias que vêm de laboratório farmacêutico, né? Cuja a gente tem aí uma fabricação em grande escala, né? Então, determinadas indústrias farmacêuticas, elas vão ter aí o que a gente chama de medicamentos de referência ou de marca, né? Em que esses laboratórios, eles geralmente vão fazendo pesquisas ao longo dos anos para determinadas doenças ou determinados sintomas, e eles descobrem, né, algumas moléculas, outras substâncias, e que, quando descobrem, né, e desenvolvem determinado medicamento, determinada substância, eles têm, então, né, aí uma exclusividade para comercializar essa fórmula, né, e que tem períodos aí que vão até há 20 anos, algumas medicações duram aí 14, 15 anos, outras até 20 anos, no sentido que, durante esse período, somente aquela indústria, aquele laboratório vai poder fabricar aquela medicação, né? Então, como a gente tem hoje, né? Você vai comprar uma dipirona, você compra dipirona de qualquer marca, você tem genérico. Mas lá atrás, quando se descobriu a dipirona, né, a gente tinha a Novalgina, que é a que é mais comum, né? Que ganhou aí. Hoje você fala Novalgina em qualquer lugar, você vai saber que é uma dipirona, né? Mas Novalgina é, por exemplo, um medicamento de referência. Assim como quando eu falo da aspirina, né? A aspirina é a marca, né? O medicamento de referência do ácido acetilsalicílico, né? O AS infantil, né? Como também é conhecido. E por aí vai, né? Como a gente tem outras medicações, tá? E a partir disso a gente vai ter aí, né, o nome fantasia, o nome comercial, né, que vai ser essa marca que vai estar aí registrada, essa substância, mas que é apenas para identificar, né, aquele medicamento a uma determinada empresa farmacêutica, né, porque o que importa de fato aí é o princípio ativo, né, desse medicamento. E a gente tem, então, né, os medicamentos genéricos. Num medicamento genérico, aqui a gente pode ter ele de diversas indústrias farmacêuticas, de diferentes laboratórios, né, mas ele não tem aí, né, não tem uma marca específica, tá? Aqui a gente vai ter sempre aí somente a questão do fármaco, o princípio ativo descrito nessa embalagem, tá? E que ele deve, né, aí vir na mesma dose de forma farmacêutica e mesma via, né, quando a gente tem aí um medicamento de referência no nosso país, tá? Dependendo do tipo de substância, né, o medicamento genérico, ele tem que estar aí correspondendo ao medicamento de referência, tá? Então, se eu quero comprar, por exemplo, um AS genérico, né, um ácido acetilsalicílico genérico, uma dipirona genérica, ela tem que vir, né, ali tal qual a Novalgina, que é a nossa referência aí, foi fabricada. Tá? Então, então a Novalgina ela é de 500 miligramas por comprimido. Se eu quero um genérico da dipirona, né, da Novalgina, eu vou encontrar lá. Então, uma dipirona comprimido de 500 miligramas, assim como vem, né, no medicamento de referência. Nós temos, por exemplo, né, também aí os medicamentos aí similares. Os medicamentos similares, eles são aí diferentes dos genéricos, porque eles podem ter aí algumas marcas diferentes, eles podem vir com diferenças, por exemplo, na dosagem, no tipo de administração, na via, né, o tamanho do comprimido, a aparência, e aí aqui é onde entra os diferenciais, né, que a gente pode encontrar por aí, né, onde a gente tem substâncias, por exemplo, como o paracetamol, né, onde a gente tem um medicamento similar que é o Tilenol, né, e você vai encontrar de todo jeito, né, você tem, por exemplo, substâncias que você vai na farmácia e encontra hoje, né, você tem, por exemplo, o Anador.
Anador é um medicamento para dor, mas você vai ter ele, por exemplo, que, se eu não me engano, tem uma apresentação dele, que é o Anador... Não é que era mesmo? Me fugiu agora o nome dele, né? Não é propaganda, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem. O Anador, ele é um medicamento composto. Ele tem dipirona, ele tem cafeína, ele tem um outro princípio ativo que é um relaxante muscular, mas ele vem numa apresentação atualmente que é um Anador DIP, um Anador dipirona, que é basicamente uma dipirona na dosagem de 1 grama, né, comprimido, e que é só dipirona, né? Mas é vendido com a marca, né, ali, a Anador, por um preço, claro, diferenciado, tá? Então a gente tem essas situações como um medicamento similar, né? Bom, outras definições também que são interessantes de a gente introduzir, né? O que é droga? Tá? Droga, aqui, quando a gente se referir a esse termo, a gente vai estar falando de toda substância, né, que então teve uma origem aí, tanto no reino animal quanto no reino vegetal, né, e que poderá ser transformada em um medicamento, né, um medicamento aí sendo uma fórmula, na maioria dos seus casos, terapêutica, né, terapêutica ou paliativa, né, cuja ideia, né, é tratar. Ou a gente tem também, ou não, né? Aí já é um outro termo, que é o termo de dose. Quando a gente fala da dosagem, a gente fala da quantidade determinada daquele medicamento que vai ser introduzido no organismo e que naquela dosagem tem o efeito aí terapêutico, no sentido de promover alterações, né? No sentido da melhora, da resolução dos sintomas, tá? E aí, quando a gente fala de dose, a gente tem duas situações. Eu tenho sempre uma dose mínima, que é aquela dose mínima onde eu tenho, né, ali a menor quantidade necessária para produzir algum efeito terapêutico. Quando a gente fala de dose mínima, esse conceito é importante quando eu trato de diluição de medicamentos, né? Até qual diluição eu consigo manter o efeito terapêutico de determinado medicamento? Né, vocês vão conhecer essas situações quando vocês se depararem, às vezes, com uma prescrição de diluição que precisa ter, por exemplo, uma diluição muito grande, né? Ali você tem que diluir uma medicação que vem 5 ml para 100 ml, será que pode? Né? Você tem ali 50 miligramas em 5 ml, qual é a diluição máxima? Será que o máximo é 50 ml? É 50 ml? É 100 ml? É 200 ml? Qual é a diluição máxima? Você tem que saber. Porque quanto maior a diluição, menor vai ser a dose por ml, né? E aí a gente também tem a dose máxima. A dose máxima é a maior dose, né, a maior quantidade daquele medicamento que é capaz de produzir um efeito terapêutico, ou seja, acima de determinada dose, né, acima da dose máxima, o efeito deixa de ser terapêutico e pode ser, então, deletério. É aquele velho ditado, né, de que a diferença entre ser remédio e ser veneno, às vezes, é só a dosagem, né? Então, você tem que observar se determinadas medicações têm o que a gente chama de intervalo terapêutico, é exatamente o espaço, né, onde eu estou entre a dose mínima e a dose máxima. Isso é o que eu chamo de intervalo terapêutico. Agora, passei da dose mínima para baixo, eu não estou tratando nada e dificilmente vou estar causando algum benefício ao paciente. E se eu passo da dose máxima, aí eu posso ter, então, eu deixo de ter, né, benefícios para o paciente e posso, então, estar causando sintomas prejudiciais, né, ali, e expondo ele, né, a mais efeitos colaterais, a mais efeitos adversos, né, aí no sentido de que os efeitos adversos são os efeitos indesejados, tá? A posologia, né, é diferente da dosagem, no sentido de que a posologia é o termo em que eu considero qual é a dose do medicamento por dia ou por um período para eu obter aquele efeito terapêutico. Ou seja, tem medicações que o paciente ele vai ter que usar, por exemplo, 3 vezes ao dia por 5 dias. Né? Essa é a posologia. Para que eu tenha, né, de fato, a melhora, né, a resolução de determinado problema, eu preciso que ele faça uso por toda a posologia. Para que seja terapêutico, tem que estar dentro de determinado período. Tem que ser uma vez ao dia, para que seja terapêutico, é uma vez ao dia. Se for mais que uma vez ao dia, então é 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Se passar disso,
a gente vai então lá para aquele termo de novo da dose máxima, né? Então, para que o efeito terapêutico seja alcançado, né, a gente tem que permanecer aí dentro dos intervalos, entre dose mínima e a dose máxima, e sempre estar observando a posologia, que nem quando a gente fala de um antibiótico, a pessoa está lá com infecção de garganta, né? E aí, com a infecção de garganta, a pessoa começa a tomar um antibiótico, foi lá no médico, o médico prescreveu antibiótico por 7, por 10 dias, estava lá com a garganta toda cheia de placa, sem conseguir falar, sem conseguir comer, mas aí começou a tomar um antibiótico. Chegou no terceiro ou no quarto dia, melhorou. Tá bem, a voz já voltou, a garganta já não dói mais, as placas sumiram. Que bom. Só que a posologia é de 7 a 10 dias. No quarto dia, você já está melhor dos sintomas, né? Então, ou seja, o efeito terapêutico já está acontecendo. Só que a questão aqui não é mais você estar tratando só aqueles sintomas, você precisa ter a dose terapêutica pela posologia adequada para que você, de fato, seja curado de determinada doença. Então, 7 a 10 dias é para que você tenha ali o tratamento completo e você atinja, de fato, a cura, né? Então, é por isso que a gente fala, o paciente geralmente ele vai, né, referir aí a melhora no terceiro, no quarto, no quinto dia, ele já quer parar de tomar medicação. Aí ele para de tomar medicação e ele volta, né, a ficar doente, porque ainda havia, né, ali algumas bactérias, algumas coisas que ainda não estavam completamente resolvidas, já tinha melhorado os sintomas. Mas a doença de fato não foi curada, né? Porque a posologia, né, que é aquele período do tratamento, não foi cumprido da forma adequada, né? Então, a dose terapêutica, eu acabei de comentar, né, que é essa questão aí da quantidade mínima, e algumas medicações, elas têm aí uma questão que é a dose de manutenção, né? A dose de manutenção é o que a gente chama de dose necessária para manter um nível desejado daquele medicamento na corrente sanguínea. Então, por exemplo, quando eu falo, né, de o paciente que tem uma melhora aí entre o terceiro e o quarto dia num tratamento de 10 dias, a ideia é fazer dose de manutenção para que durante aquele período dos 7 a 10 dias, a medicação ela continue na corrente sanguínea, né, continue circulando nos tecidos do organismo daquele paciente para que ele tenha, né, o efeito esperado, né, e ele não tenha, né, não tenha a remissão ali dos sintomas daquela doença, tá? E nós temos, né, aí a temida dose letal. A dose letal, né, é aquela quantidade do medicamento capaz de produzir, né, a morte do indivíduo. Algumas medicações, algumas substâncias, né, elas vão ter aí maior ou menor risco, né, de ter aí casos letais, né? Muitas medicações, né, que a gente conhece aí no dia a dia, né, medicamentos clínicos, né, que não são de uso controlado, a maioria deles eles vão ter aí um intervalo, né, da dose terapêutica muito extenso, né, então você tem aí uma dose, né, que você às vezes vai pegar uma bula para ler, aí você vai ver lá, pacientes nos estudos chegaram a receber uma dose de 500 vezes a dose terapêutica e apresentaram ali uma exacerbação dos efeitos adversos, mas não chegaram a morrer. Mas isso serve, né, para que haja, né, ali esse registro do que pode vir a acontecer. É claro que esses estudos acontecem em ambiente controlado, né? As medicações que têm uma dose letal muito baixa, né? Ou seja, a dose terapêutica, o intervalo, né, entre a dose máxima, né, ou a dose terapêutica e a dose letal, às vezes são muito curtos, né? A gente tem medicações hoje em dia em que esse intervalo, né, entre a dose máxima terapêutica e a dose letal é muito estreita, né? Então, tem, por exemplo, uma medicação, é uma medicação usada na cardiologia, chamada digoxina. Essa medicação, por exemplo, ela tem um intervalo terapêutico muito estreito, né? E o uso dela precisa de ter muita cautela, né? Então, por exemplo, a dosagem dela, se eu não me engano, é dada, não é nem em miligramas, né? A dosagem dela é dada em microgramas, sabe? E aí é uma medicação que serve para aumentar a contração do coração
né? E ela é uma dosagem muito pequena entre a dose que causa, né, ali todos os benefícios e a dose que pode, né, causar aí um problema sério, né? Então, só para vocês entenderem, por exemplo, a dose terapêutica dela é 0,25 miligramas, né? Então, é bem baixa, né, a dosagem dela. Mas, né, o intervalo dela para um efeito, né, tóxico no organismo é o intervalo aí de 1 miligrama, né, para vocês entenderem. Porque aí você tem um intervalo que ele, para ser, né, ela já é uma dose baixa, né, 0,25 miligramas por dia já é uma dose bem baixa. Se você diminui abaixo disso, ela deixa de ser terapêutica, mas se você sobe muito acima disso, ela já não se torna, né, tão positiva. Então, o paciente tem que ter muito cuidado, muito controle dessa medicação. Um exemplo, né? Alguns outros termos relacionados aqui também, a gente tem a chamada iatrogenia, né? A iatrogenia, pessoal, é uma situação onde o paciente, né, ou ele apresenta, né, alguma doença, né, ou alguma manifestação patológica que vai estar relacionada, né, ali ao uso de algum tipo de medicamento que foi prescrito para ele, tá? A iatrogenia aqui, ela tem que ser de forma muito cuidadosa diagnosticada, porque se o paciente faz o uso, né, a autoprescrição, né, a automedicação, então isso ele acaba não tendo essa consciência, né? Mas algumas vezes a gente vai se deparar com essas situações de iatrogenia, no sentido que algum médico pode fazer a prescrição, né, inadequada de determinado medicamento para aquele paciente, por exemplo, sem checar antes se ele tem algum tipo de alergia, se ele tem ali algum tipo de intolerância, se a dosagem era de fato aquela dose para aquele paciente. Então, nesses casos, né, a gente pode ter a ocorrência dessas iatrogenias, tá? E as iatrogenias, pessoal, elas são situações, né, de danos, né, de prejuízos aos pacientes que são oriundos de qualquer tipo de intervenção, né, da equipe de saúde, tá? Não é só dos médicos. Então, todo o lado prejudicial, né, toda a situação de o paciente sai prejudicado de alguma forma na assistência, a gente fala que isso é uma iatrogenia, né? Os efeitos tóxicos, né, que seriam aqueles efeitos que podem ser expressos aí por reações dadas por doses excessivas, né, ou por um acúmulo anormal do fármaco no organismo. Então, a gente tem alguns medicamentos, por exemplo, que à medida, né, que o paciente faz uso, né, ao longo do tempo, esses medicamentos eles não vão sendo devidamente eliminados, ou então a eliminação dessas medicações ela é lenta ao ponto do paciente nunca diminuir a concentração dela no sangue, né? E então ela vai se acumulando. Na maioria dos casos, né, essas medicações elas vão sendo eliminadas, né, no decorrer dos dias onde esse paciente toma, e aí algumas substâncias elas vão sendo eliminadas, mas não de forma completa. E aí, nesse processo, elas podem se acumular no organismo. Um exemplo é, por exemplo, o lítio. Lítio é o carbonato de lítio. O carbonato de lítio é o carbolítio. É uma medicação utilizada para controle do humor, né, na saúde mental, na psiquiatria. E essa medicação, ela é tipo lítio mesmo de bateria, tá? Para quem está pensando, é o mesmo mesmo princípio ativo lá, tá? A questão aqui que a gente está falando do lítio farmacológico, não é o íon de lítio da sua bateria de celular, não, tá? Aqui a gente fala de uma substância que, ao longo do tempo, né, o paciente tem que fazer exames de laboratório para saber como é que está a acumulação, né, desse lítio na corrente sanguínea. E aí o psiquiatra que vai acompanhar esse paciente, ele vai então controlando a dose que esse paciente vai tomando ao longo do tempo, justamente para ir controlando esse acúmulo e evitar os efeitos tóxicos, né, que o lítio pode causar no nosso organismo, tá? Bom, um outro conceito também interessante que aí a gente tem que são os efeitos
antagônicos, né? Os efeitos antagônicos são aqueles que têm um efeito oposto, né? Geralmente, né, a gente chama isso de efeitos antagonistas. E a gente tem aí indicações clínicas específicas para o uso desses antagônicos, né? Principalmente em situações onde eu quero, né, eu desejo reverter o efeito de determinada substância, né, no organismo, como, por exemplo, eu tenho aí o exemplo, né, da naloxona e o ópio, né? O ópio, para vocês entenderem, é basicamente aí a base, né, da fabricação da morfina, né? A base que tem aí o fentanil, deixa eu ver qual outro, o tramal, né? O tramadol. Então, o ópio é a substância que a gente usa para fabricar, né, esses componentes, morfina, fentanil, tramal, né, o tramadol. Então, essas medicações, elas são da classe dos opioides, né? E elas têm uma ação no nosso organismo, né, de causar uma analgesia super, ultra potente. A questão é que isso também leva, né, a uma depressão do sistema nervoso central. E em muitas situações eu posso ter aí esse efeito de forma exacerbada ou um uso, né, recreativo ou uso abusivo dessas substâncias, né, opioides. Por isso que, em algumas situações de emergência, a gente tem o protocolo da American Heart Association, que fala sobre o uso abusivo dos opioides, por exemplo, e traz, né, aí o uso, por exemplo, dessa naloxona no protocolo de reversão dos efeitos dos opioides, né? Porque quando eu tenho o uso do ópio e eu administro, né, aqui a naloxona, o que eu vou encontrar, então, é uma resolução do efeito, né? Opa, subi demais. Cadê? Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, um efeito do ópio, né, do tramal, da fentanila, da morfina, quando eu tenho a administração da naloxona, então ela reverte, né, completamente aí a ação aí dos opioides, tá? Então, isso a gente chama de efeito antagônico. Da tolerância, né? A tolerância é um outro termo que a gente está. A gente usa esse termo principalmente no uso abusivo de algumas substâncias ou no uso, né, por um tempo prolongado de algumas substâncias, né, como é o caso também dos opioides. Geralmente a tolerância ela surge como um mecanismo do organismo a resistir, né, contra o aumento, né, progressivo das dosagens quando o paciente faz uso, né, dessas medicações para dor, ou, né, no uso abusivo de algumas substâncias, né, como os benzodiazepínicos, né, que são medicações relacionadas à ansiedade, à sedação, né, que também é de uma outra classe, onde o organismo ele também atinge aí um grau de tolerância, né, que a tolerância ela vai se expressar no que a gente tem em que o paciente, para atingir o mesmo efeito, ele tem que fazer o uso de doses cada vez maiores, né? Então, no começo do tratamento, para ele dormir, ele tomava, por exemplo, 5 gotas de Rivotril, né, do clonazepam, ou ele tomava 0,5 miligramas de midazolam ou de diazepam, ele já dormia a noite inteira. Só que aí, após 1 mês, 2, 3 meses tomando esses 0,5 ou essas 5 gotas de clonazepam para dormir, ele então não tem mais o mesmo efeito, ele atinge então, né, a tolerância. Então, para ele ter aquele mesmo efeito do começo do tratamento, ele precisa então dobrar a dose, aumentar a dose 2, 3 vezes para atingir o mesmo efeito. Esse problema da tolerância, ele, por exemplo, ele se torna preocupante quando a gente fala dos opioides, né? No sentido que, no caso dos opioides, um dos grandes problemas é também a questão da depressão respiratória. Quem pesquisar, tem até documentário no YouTube falando sobre, por exemplo, a dependência, né, o vício no fentanil, né, que virou também uma epidemia nos Estados Unidos. Tem acho que uns documentários que falam sobre isso, em que lá tem lugares, né, que aqui no Brasil a gente tem as cracolândias, né? Nos Estados Unidos eles têm situações, né, que podem se assemelhar às cracolândias, de pessoas que fazem uso do fentanil, né, como droga de abuso.
O fentanil é um opioide sintético, pessoal, que tem esse efeito, né, depressor do sistema nervoso central, onde a pessoa tem uma parada respiratória numa dose muito alta. Então, como eu falei, ele vai fazer uso, né, de doses progressivas dessa substância, porque cada vez que ele toma, para ele ter o mesmo efeito, ele vai aumentando essa dose. Para ter o mesmo efeito do começo, ele aumenta a dose. Chega num ponto onde a dose que ele toma, ele não tem mais consciência dessa dose, e ele então entra, né, aí faz uma parada respiratória, pode, né, vir a falecer por conta disso. Então, lá, nessas situações, é muito importante, por exemplo, nesse protocolo, a aplicação da naloxona, para justamente reverter a ação, né, desses medicamentos aí e o paciente retome, né, a consciência, volte a respirar, por exemplo, tá? Outras classes aqui também, para a gente entender, nós temos aí a classe dos estimulantes, né, de substâncias que vão, então, ao invés de diminuir a atividade, elas vão estimular, né, ali a atividade de um órgão ou de um tecido, né, por exemplo, aí a gente tem, por exemplo, a cafeína, né, a cafeína é um estimulante natural do sistema nervoso central. Nós temos o metilfenidato, né, a famosa Ritalina, também como um outro estimulante do sistema nervoso central tratado aí, usado para tratar o déficit de atenção. Nós temos as medicações consideradas depressoras do sistema nervoso central, né, então eles vão diminuir, né, aí as funções de determinado órgão. Então, como eu falei agora há pouco, né, a gente tem os opioides, né, como a morfina, que deprime o sistema nervoso central. Nós temos o diazepam, né, o clonazepam, que é da classe dos benzodiazepínicos, que vão ter uma ação aí, que também vão causar uma depressão do sistema nervoso central, diminuindo, né, a resposta, né, diminuindo a atividade neurológica do indivíduo. Nós temos o efeito cumulativo, né, dessas drogas, né? Então, o efeito cumulativo é quando a gente tem uma eliminação mais lenta do que a absorção e mais lenta do que do que você vai eliminando essa droga. Isso leva, né, a um aumento da concentração dessa substância no organismo, né? Então a gente tem, por exemplo, a digitalina, né, que também é uma outra substância parecida com a digoxina, né, que eu comentei. Ela tem uma eliminação mais lenta do que a sua absorção, então ela vai tendo uma ação cumulativa no organismo, então isso pode aumentar, por exemplo, os efeitos tóxicos de determinadas substâncias, né? Nós temos as medicações anti-infecciosas, né, que aí vão ser uma classe que vai incluir tanto os antibióticos, os antifúngicos, os antimicóticos, os antivirais, que são medicações aí capazes de destruir micro-organismos que são responsáveis, né, por causar as infecções. Nós temos aí os antagônicos, que eu já comentei, né, mas eu não comentei dos agonistas. Os antagônicos são aqueles que têm efeitos contrários, né, só para vocês entenderem, quando o pessoal fala, por exemplo, de que há pessoas que bebem, né, uísque com energético, vodka com energético. Aqui a gente tem, por exemplo, uma relação antagônica, né? O energético, ele contém o que? A cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central. Enquanto, né, a vodka, ela vai ter o que? Ela tem o álcool. O álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central, né? Então aí a gente tem uma ação antagônica, né? Então a gente tem ao mesmo tempo a administração aí de um efeito depressor, mas também um estimulante. Isso não é benéfico, né, para o organismo. Então, geralmente, a gente tem que fazer o uso, né, terapêutico das ações antagônicas, né, de algumas medicações, no sentido de tentar reverter os efeitos. E nós temos outras medicações, que eu usei o termo ali em cima, né, potencializadores, né? O potencializador aqui, a gente pode usar um outro termo que eu me lembrei, que são aí os agonistas, né? Os agonistas são medicamentos que eles têm uma ação de potencializar, né? Então, por exemplo, o paciente que está com a pressão muito baixa na UTI, nós temos também o emprego de agonistas, como, por exemplo, a noradrenalina, né? Que é uma substância que tem uma ação aí de aumentar a resistência vascular periférica e aumentar a pressão arterial. Em pacientes que têm uma pressão muito baixa, pode ser administrada também, por exemplo, a vasopressina, que é uma outra substância que tem um efeito agonista, né? Aí com a noradrenalina, que vão as duas juntas ter o mesmo objetivo, né? Para potencializar essa ação
que é para aumentar a pressão arterial, né, nos pacientes que têm uma hipotensão severa, tá? E trazer, então, né, aí uma boa recuperação para esse paciente. Deu para introduzir aí, pessoal, esses conceitos? Como é que está na cabeça de vocês? São muitos, né? Dúvidas até aqui, pessoal? Estou copiando um por um. E aí, as dúvidas? Agora, dever de casa, né? Que tem que ter dever de casa. Tela, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Temos 14 pessoas aqui ainda. Vocês estão aí, né? Todo mundo? Professor, a Laura disse que estava tentando entrar, não sei se ela está aí na sala, não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Laura Souza. Se for ela, é ela. Ela está aí, né? Tá aparecendo aqui para mim, pelo menos. Tá bom. Bom, deixa eu só, então, abrir aqui um PowerPoint. Vou passar um dever de casa para vocês. Seguinte, então, pessoal. Vocês vão ter um dever de casa para a semana que vem, tá? Para a gente enriquecer nossa conversa na próxima semana, beleza? E a gente conseguir, né, ter um bom desenvolvimento. Deixa eu só compartilhar aqui a tela novamente com vocês. E aí já tomem nota aí, tá? Seguinte, então. Que eu quero que vocês tentem não, né? Tentar... não é só para tentar, é para executar. Seguinte aqui. Ó, deixa eu só organizar aqui as informações. Farmacocinética. Dinâmica. Podia aqui, porque ficou fora da ordem. Só organizar aqui a ordem, porque saiu da ordem. Absorção. Isso mesmo. Eu acho que eu já mandei para vocês alguns materiais. Ó, dever de casa. Dever de casa. Pesquisem, né? Busquem esses conceitos aqui, tentem entender o que seria, né? Na farmacologia, a farmacocinética, né? A farmacocinética tem 4 fases, tá? A gente vai ter aí a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e entender, né, o que é a farmacodinâmica, tá? Dos fármacos em geral, né, dos medicamentos em geral. Esse é o dever de casa para a gente introduzir aí os próximos assuntos na próxima semana, tá? Alinhado também aí com as nossas aulas do estágio, beleza? Deu para registrar aí, pessoal? Calma, estou copiando. Tá. Professor, essa aula vai ficar gravada? Vai sim. Eu tirei um print, se quiser eu coloco lá. Aí, só para acrescentar também, porque ficou pendente esse puxão de orelha, da nossa aula do laboratório. Era para ter dado esse puxão de orelha ontem, vou deixar até gravado, né? A gente estava, assim, né? Um risco que a gente correu, tá? Por sorte, eu fui limpar a sala aquele dia e olhei para a lixeira, né? Por quê? Geralmente quem faz essa olhada na lixeira é a Gislângela, né? A nossa coordenadora, a nossa responsável técnica. E se ela encontrasse aquelas 2 agulhas na lixeira, ia ser um problema para nós, tá bom? Então, assim, para nós que eu digo, eu ia levar uma baita de uma bronca da nossa responsável técnica por, né? Excesso de confiança, pessoal. Vocês têm, eu falei bastante sobre essa questão da segregação, né, de resíduos em todo momento, e ainda assim, né, lá na lixeira tinham 2 agulhas
que eu mostrei para vocês, e isso não pode acontecer, pessoal. Eu confiei de vocês terem essa noção, né, na hora de vocês segregarem os resíduos ali no final, porque isso expressa, né, a forma como vocês vão trabalhar, né? Porque se você for sair do seu plantão lá com pressa, correndo, você vai então jogar as coisas de qualquer jeito na lixeira. E aí o seu colega lá da limpeza vai, se perfura e tem que passar por toda uma burocracia para ter que tomar remédio, ficar preocupado de não ter alguma doença, de não saber de quem era aquela agulha potencial, provavelmente contaminada, né? Por sorte, ali na sala a gente estava num ambiente controlado onde a gente não usou em ninguém aquelas agulhas, né? Então, é importante também aí que vocês revisem essa pesquisa também sobre segregação de resíduos perfurocortantes, tá? Porque isso não pode se repetir, tá? Isso é grave, tá? É muito grave, porque isso pode trazer aí lesões para outras pessoas que a gente muitas vezes nem vai saber, nem vai conhecer, tá? E isso traz, né, toda uma insegurança para a equipe assistencial, beleza? Então, assim, fica essa chamada aí, pessoal, porque isso não pode acontecer. Porque senão, cada ida para o laboratório, eu vou ter que fazer aquele procedimento lá, né? Porque aí vocês não estão me gerando a confiança necessária. E como eu falei para vocês, nessa unidade, eu tenho que ter a confiança em vocês, porque a próxima unidade de vocês é o estágio. E eu tenho como um princípio de não liberar quem está preparado para estágio. Quem não está preparado não vai. Fica aqui na terceira unidade até cumprir com as competências que são necessárias para iniciar o estágio. E aí, nesse ponto eu sou um pouco duro, porque tem coisa que você só desenvolve na prática. Eu sei disso. Mas tem coisa que a teoria é que vai, né, aí te dar o embasamento para a prática, né? E em algumas situações a gente tenta já tentar ilustrar dentro dos nossos ambientes controlados, como eu falo em sala de aula, né? A hora de errar no cálculo é na sala de aula, a hora de errar, né? Na hora de manuseio, na hora de uma pergunta é na sala de aula. Na hora e aí eu preciso ver a mudança do comportamento, a mudança da resposta na sala de aula, né? Como eu sempre falo, a hora de errar é ali, mas é a hora também de errar, identificar que errou e melhorar, né? Corrigir ali a rota e aí não repetir esse erro, tá bom? Então, assim, para ir para o estágio, tem que já estar, né, minimamente aí preparado e capaz de se responsabilizar aí por essas situações, tá bom, pessoal? Então, assim, é já num ponto de conscientizar mesmo, botar a mãozinha na consciência de que exige já muita responsabilidade, tá bom? Pode falar, Grazi. Eu desisti, acho que se eu depois eu vou esperar. Obrigada. Eu terminei já. Não, era sobre a prova de ontem, mas acho que você não deve comentar hoje não, né? Porque assim, eu vou passar. É que eu vou entregar, né, as provas individualmente, entendeu? E aí eu vou explicar individualmente para cada um a situação, tá? Mas temos pessoas de recuperação, como vocês viram lá na tabelinha, né? Não foi a maioria que ficou de recuperação, graças a Deus. Mas na segunda-feira, segunda, isso, não é feriado, segunda é amanhã que é feriado. Eu vou passar para vocês direitinho como é que vai ser, né? Mas assim, gente, de antemão, o cálculo de medicação não é, né, aí uma área que deve ser deixada de lado. É uma área que tem que estar revisando, tem que estar sempre em contato, né, de algum modo, tá bom? E aí a gente está encerrando já, mas assim, eu vou já tentar pelo menos passar para quem está de recuperação agora no WhatsApp, quem já está de recuperação, só para estar ciente, já conseguir aí, se quiser ir usando esse tempo do final de semana, né, para revisar alguma coisa, tá bom? Tá ok. Eu vou chamar no WhatsApp, então, as pessoas que ficaram de recuperação, não vou expor, tá? E aí a gente vai conversando. No mais, alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte mais introdutória aqui sobre farmacologia? Não sobre isso. A Cláudia fez uma pergunta lá no chat. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá.
A recuperação será prova? Ainda não defini, Cláudia. Esse dever de casa é para segunda, professor? Sim. Combinado, então? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Presença. Precisa da presença? Calma aí, não sai não. Eu estou só olhando aqui já, inclusive, essa questão. Ah, tá bom. Parar a gravação. Pronto.